Atenção, esse é um vídeo inútil sobre um personagem podre que ninguém dá a mínima importância de um mangá que já acabou. Se você sentiu que perdeu seu tempo aqui, um médico deverá ser consultado. Eu vou ser bem direto, sem enrolação. Nem eu quero fazer esse vídeo, nem o GG Akutami liga pra essa referência que ele colocou. Então vamos começar. No capítulo 258 foi revelada uma particularidade da técnica do Uyui. Todo mundo aqui sabe como funciona essa técnica, certo? Ele basicamente consegue teletransportar dois elementos em que ele coloque uma marca. É sempre um par de coisas. Então foi revelado nesse capítulo 258 que o Uyui usa essa habilidade para trocar as almas da rapaziada, para a troca de experiência ser maximizada e consequentemente a evolução de técnica de luta do feiticeiro aumentar exponencialmente. Ou seja, a ideia que o GG Akutami teve para acelerar exponencialmente o nível de poder dos caras foi usar essa solução de troca de almas. Só que isso inicialmente não era possível, porque bem lá no início da história, o próprio GG Akutami criou uma regra no mundo de Jujutsu Kaisen. A regra que ele criou foi: o formato do corpo sempre será moldado pelo formato da alma. Inclusive, essa é a habilidade que faz o Mahito transformar seu corpo e o corpo de outras pessoas. Ele apenas modifica a alma do alvo na forma que ele quiser, e o corpo vai lá e acompanha essa mudança. Então o GG Akutami ele tinha que evoluir o nível de poder de alguns personagens. Ele encontrou uma solução, só que infelizmente essa solução era impossível de funcionar por causa dessa regra que ele colocou no próprio mundo. Então ele teve que buscar uma explicação para poder trocar a alma das pessoas sem modificar os seus corpos físicos. Agora fudeu foi tudo. Uma boa história precisa de lógica. Diferentemente do que pensam, um autor de uma história não tem esse poder absoluto sobre ela. Quanto mais tempo passa, menos controle ele tem sobre sua própria história. Ela se torna, entre aspas, viva. E para fazer um acontecimento, você vai ter que mexer em vários pontos dessa história, buscar explicação e lógica só para adicionar um elemento qualquer. Quanto maior o tempo de vida uma história tem, mais complexo fica de modificar ou inserir novos conceitos. Então é isso, ele precisava de uma explicação para dar sobre como seria possível trocar as almas sem modificar o corpo. E é então que ele busca essa solução em um experimento mental muito conhecido e talvez pouco entendido ao longo dos anos. Nesse capítulo 258, o Uyui, ele explica isso apenas em um quadro. Só pra você ver a importância que o GG Akutami dá pra esse personagem. É tão irrelevante que ele só colocou um balão de fala pra justificar essa alteração. Nem o GG Akutami liga pra isso. O Yuji pergunta se não era perigoso trocar de almas assim. Então o GG Akutami, através do Uyui, ele lançou essa breve explicação de um quadro, falando que as almas seriam trocadas, mas a caixa não seria aberta. Isso gerou um pouco de dúvida na rapaziada, mas como foi uma explicação breve, ninguém deu muita importância pra isso. Afinal de contas, é o Uyui, né? Ninguém liga pra esse personagem. Mas isso aqui é uma clara referência ao experimento mental do gato de Schrödinger. Para explicar esse experimento mental, na minha opinião, usar o gato é mais confuso e só dificulta mais, né? Eu vou explicar dos dois jeitos. Eu vou resumir bem esse experimento mental aqui, e se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, é só pesquisarem sobre, beleza? Se fodeu. Esse experimento gira em torno de explicar como funciona a bizarrice da mecânica quântica chamada de superposição. Vamos começar bem resumidamente com um gato. Imagina um gato que é colocado dentro de uma caixa, junto com um material radioativo qualquer, que tem 50% de chance de decair. Se esse material decair, existe um sistema lá dentro, um mecânico, com um medidorzinho de radiação, que vai ativar um mecanismo e vai matar o gato. E se esse material radioativo qualquer não decair, então o gato não morre, certo? Só que você só sabe se o gato tá vivo ou morto depois de abrir a caixa. Antes disso, ele estaria teoricamente em um estado de superposição. Ele não estaria nem vivo, nem morto vivo e nem vivo morto. É como se uma onda de probabilidade de estar vivo e morto estivesse em aberto. E no momento em que um observador abre a caixa e observa, o resultado é congelado. Antes disso, ele não estava decidido ainda. Na prática, não tem como observar esse estado de superposição. É mais fácil entender com partículas. Imagina uma onda que tem potencial para ser uma partícula do tipo A e para ser do tipo B. Se não observada, ela ainda não é partícula. Ela é onda. E se ela é onda, ela não é nem A e nem B. Ela não é partícula A e B ao mesmo tempo, e nem é A
e nem B ao mesmo tempo. Até que um observador observe, aí um resultado é colapsado e ela se transforma em partícula A ou B. É como se ela fosse uma onda de probabilidade infinita até o momento em que é observado. Aí ela vira partícula. Mas enfim, essa é a referência que o G.G. Akutami teve que obrigatoriamente usar para poder explicar essa parada aí da troca de alma. O formato do corpo não é modificado porque a caixa não foi aberta. Ou seja, se a caixa não foi aberta, essa onda não foi observada. A onda infinita de probabilidade não foi congelada. Então o corpo não sabe que as almas são diferentes. Então as almas que foram trocadas, elas estão em um estado de superposição o tempo todo, porque elas não foram observadas. É só um resumo do resumo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse experimento mental, vocês vão ter que pesquisar sozinho aí. Beleza? Então é isso. Esse é o vídeo inútil sobre o personagem mais inútil de Jujutsu Kaisen. O segundo mais inútil. Nem eu queria fazer esse vídeo, mas está aí. A referência oculta que o G.G. Akutami teve que colocar brevemente. Gente, eu engasguei comigo mesma. Teve que colocar brevemente no seu mangá. Beleza? Falou!